Deus trabalha em você mesmo durante a dor. Então deixe de viver como se a dor tivesse autorização para escrever o capítulo final, ou como se o trauma tivesse ganho. Hoje, no nosso devocional de número 141, seguimos com o tema: o deserto não será a forma final. E o trecho bíblico que nos guia de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Pedro escreve para cristãos que estavam vivendo dias duros de verdade. Não era um povo que vivia confortável, protegido ou sem conflitos. Eram pessoas atravessando perseguição, pressão, medo, desgaste emocional e fases em que continuar firme parecia caro demais. Então Pedro não escreve como quem oferece frases bonitas para aliviar a dor por 5 minutos. Ele escreve como quem sabe que tem gente quase no limite. E no meio disso ele solta uma palavra fortíssima. Depois de sofrerem por um pouco de tempo, Deus mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Isso é tão profundo. É profundo porque Pedro não nega o sofrimento. Ele não diz que a dor é invenção, ele não diz que o deserto é exagero da mente. Ele diz que existe um depois. O sofrimento é sim real, mas ele não recebe o direito de definir a versão final da sua vida. Você percebe que nesse versículo, quem faz a obra final não é o sofrimento, é Deus? O sofrimento passa sim pela história, mas Deus trabalha na história. Tem momentos em que a dor parece tão intensa que a pessoa começa a achar que ela virou sua identidade. A espera fica longa demais, o trauma deixa o corpo em alerta, a mente aprende a viver na defensiva e o coração fica cansado. E aos poucos, a alma entra naquele modo silencioso de sobrevivência, funcionando por fora, mas muito ferida por dentro. Pedro entra justamente aí e diz: Deus mesmo os aperfeiçoará. O deserto não é o oleiro final, a ferida não é o autor final, o medo não é o formador final, mas Deus é. E aqui entra algo muito importante para a nossa vida emocional e para o nosso fortalecimento interior. Quando alguém vive sobre muito estresse, trauma ou espera prolongada, a tendência é reagir no automático. O corpo acelera, a mente antecipa perigo. A pessoa fica mais impulsiva, mais defensiva, mais cansada, mais sensível. Só que quando ela começa a criar pequenos espaços de pausa, oração, respiração, nomeação da dor e confiança prática em Deus, ela vai treinando o interior a sair um pouco do puro alarme e voltar para a firmeza. É como se a alma reaprendesse a responder e não apenas a reagir. Nesse versículo, ele nos ensina que resiliência não é endurecer, é ganhar estrutura por dentro, sem perder a sensibilidade diante de Deus. E isso é pura lapidação. O fogo não existe para apagar o ouro, existe para revelar o que estava encoberto. O deserto não precisa ser o lugar onde você se perde, pode ser o lugar onde Deus constrói em você uma firmeza que antes ainda não existia. Hoje muita gente está sofrendo por um pouco de tempo que já parece tempo demais. Isso aparece na família, quando a pessoa vive há anos tentando lidar com palavras duras, rejeições antigas ou tensões que nunca foram bem tratadas. Também aparece no casamento, quando ainda existe amor, mas também existe desgaste, silêncio, espera por mudança e muito cansaço emocional. No trabalho, quando a pressão constante vai deixando a mente sempre em alerta, como se nunca fosse seguro descansar. Aparece também na nossa vida emocional, quando um trauma antigo ainda aparece em gatilhos pequenos, reações intensas ou medo de reviver a dor. E também na espiritualidade, quando a pessoa continua crendo, mas às vezes se pergunta em silêncio quando vai voltar a se sentir firme por dentro.
Pensa comigo aqui nesses exemplos que são bem reais. Imagina uma mãe que passou muito tempo ouvindo que nunca fazia o suficiente e hoje percebe que qualquer crítica pequena já dispara nela uma dor muito maior do que a situação pede. Um homem que viveu perdas seguidas, aprendeu a suportar tudo calado e agora percebe que seu corpo está sempre tenso, como se não soubesse mais desligar. Imagina uma pessoa que espera meses ou anos por uma resposta, uma cura, uma reconciliação ou uma porta aberta e sente que a alma já está cansada de ficar forte. Alguém que passou por abandono e hoje, quando demora uma mensagem, uma resposta ou um retorno, já sente o coração entrar em alerta como se fosse reviver tudo de novo. Pensa numa pessoa que ama Deus, mas em dias difíceis se pega pensando: será que vai ser sempre desse jeito? E é exatamente aí que esse versículo entra como um abraço firme. Ele não diz que você não sofreu. Ele não ignora o estrago do processo, mas ele lembra: Deus ainda está trabalhando em você mesmo durante a dor. O trauma pode ter deixado marcas, mas não recebeu autorização para escrever o capítulo final. E a espera também ganha outro sentido aqui. Tem espera que parece castigo, mas na verdade está virando oficina de profundidade. Tem fase que parece só perda, mas está produzindo estrutura. Tem silêncio de Deus que não é ausência, é formação em terreno profundo. E a lei espiritual que mais conversa com esse versículo é a lei da gestação, porque ela nos lembra que existe um processo invisível acontecendo antes da manifestação completa. Nem tudo que está sendo formado pode ser visto no início. Há coisas que amadurecem no silêncio. E Pedro fala exatamente disso. Você ainda está no meio do processo. Ainda existe dor, ainda existe desgaste, mas Deus já está operando um depois. O que hoje parece apenas deserto pode estar gestando firmeza, força e segurança que ainda vão aparecer com clareza. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais sente que o sofrimento tem exigido demais de você? É na família? Talvez você esteja carregando feridas antigas que ainda ativam reações muito rápidas. É no seu casamento? Talvez a espera por mudança ou cura esteja cansando o seu coração. Talvez na sua vida interior, o estresse tenha deixado sua mente sempre em modo alerta, como se descansar fosse perigoso. O que hoje mais tem sido difícil de sustentar? Espera sem endurecer? Sofrer sem perder a fé? Pausar sem culpar? Confiar sem controlar tudo? Ou atravessar o processo sem achar que ele virou sua identidade? Se você levasse esse trecho bíblico a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você criaria pequenas pausas para não viver só reagindo ao estresse? Quem sabe você falaria com Deus com mais verdade, menos performance? Talvez começaria a lembrar que a dor de hoje não define a estrutura final que Deus está formando. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia, eu vivi como alguém abandonada no processo ou como alguém que Deus ainda está aperfeiçoando. O nosso exercício de hoje recebeu o nome de resistir sem se perder. Então, seus 7 minutos são para reconhecer onde o estresse, a espera ou a dor tem tentado governar sua mente e entregar isso a Deus com honestidade. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas, então comece o seu caminho nesse exercício. Primeiro, dê nome ao desgaste, então escreva e complete. Hoje, a área em que mais me sinto cansada por dentro é... Coloca honestidade, pode ser na sua família, na sua vida profissional, na sua saúde, o importante é ser honesta. Segundo, reconheço o que Deus ainda está fazendo, então escreva e complete. Mesmo no meio disso, eu preciso lembrar que Deus está... Complete com sinceridade, eu vou te dar alguns exemplos, mas você coloca o que é real na sua vida. Mesmo no meio disso, eu preciso lembrar que Deus está me aperfeiçoando. Mesmo no meio disso, eu preciso lembrar que Deus está me dando firmeza. Mesmo no meio disso, eu preciso lembrar que Deus está fortalecendo minha estrutura interior.
Mesmo no meio disso, eu preciso lembrar que Deus está me ensinando a reagir menos no impulso. Mesmo no meio disso, eu preciso lembrar que Deus está construindo segurança onde antes só havia medo. E terceira e última parte do exercício, escolha um gesto simples de resiliência para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai continuar escrevendo e completando a frase, mas também vai se pôr em movimento. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. E os 3 exemplos que eu vou te dar para ajudar a pensar são esses. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma pausa antes de responder a algo que me estressa. Antes de terminar o dia, eu vou trocar um pensamento de desespero por uma verdade de Deus. Antes de terminar o dia, eu vou entregar em oração uma espera que já está cansando o meu coração. Lembra de se pôr em ação. Escreva alguma coisa concreta que você possa executar ainda hoje. A ideia desse exercício é te ajudar a não deixar o deserto virar identidade, nem o estresse virar o senhor da sua mente. Deixa eu te conhecer um pouco melhor. Coloca aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais sente que o sofrimento tem exigido demais de você. Aquela área que está pesando. E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você acredita que é a forma final, mais você vive como se realmente fosse? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. Depois volta, faz o seu exercício, porque esse devocional ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que merece acreditar que o deserto não é sua forma final. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que Deus chama você pelo seu nome. E hoje você descobre que o deserto não será sua forma final. Eu te desejo profunda paz. E aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver no deserto e precisar lembrar que está sendo formada. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabes onde a minha alma está cansada. Tu conheces as esperas longas, os traumas silenciosos, os gatilhos que ainda doem, as pressões que me deixam em alerta e os desertos que eu venho atravessando por dentro. Hoje eu não quero negar o que sinto, mas também não quero entregar meu futuro ao que estou sentindo agora. Eu te peço, Senhor, aperfeiçoa-me no processo, dá-me firmeza quando eu estiver abalada, dá-me força quando eu me sentir fraca e constrói em mim uma segurança que não dependa do cenário. Ensina meu coração a respirar de novo, ensina minha mente a voltar para a paz, ensina meu corpo a não viver sempre como se estivesse em guerra, que o fogo não me destrua, que ele me lapide e que depois desse tempo fique visível que Tu mesmo me sustenta. Em nome de Jesus. Amém.